Bom dia. Do livro Sinal Verde, ante a oração. Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecermos dela, a fim de queixarmos de outro ou espancar verbalmente, seja quem seja, quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, no silêncio do coração, conforme recomendação de Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre todas as criaturas. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança àqueles que sofrem. Que vossa bondade permita sempre aos Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. A um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sob a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde se deve refletir vossa pura e santa imagem. Prece de Cáritas. Eu convido todos a fecharem os seus olhos e, neste momento, esquecer dos seus problemas exteriores, esquecer das movimentações da rua, dos nossos compromissos, dos nossos afazeres, e nos concentrarmos neste momento no nosso interior, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nas nossas angústias. Senhor Jesus, lhe agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui na Casa Espírita nesta manhã de sábado. Lhe pedimos, Senhor, que nos dê a oportunidade de sairmos daqui melhor do que chegamos. Que possamos sair daqui, Senhor, com tua semente em nossos corações, para que saiamos a semear pelo caminho por onde passarmos. Sê conosco hoje e sempre, e que assim seja. Bom dia a todos, gente. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui novamente mais um sábado. Hoje nós vamos tratar sobre a prece. Nós vamos falar sobre o poder da prece. E para isso a gente conta com a presença da nossa irmã Sueli, que veio nos agraciar nesta manhã. Então seja muito bem-vindo, Sueli. Muito obrigado e a gente é sua. Bom dia. Então, é sempre uma responsabilidade, né? A gente estar aqui na frente e também estar falando sobre o Evangelho. Então, toda vez que a gente se propõe a fazer um estudo, a gente sempre tem essa preocupação, porque
O Evangelho ele é muito simples, mas ao mesmo tempo a gente não tem o hábito de estar lendo, não tem o hábito de estar estudando. E a prece é um tema muito que tem que estar no nosso cotidiano, que tem que estar na nossa vida, e a gente não traz isso pra gente, né? Não é uma coisa que a gente está habituado a fazer. Então, nas minhas pesquisas, que eu li o Evangelho, eu busquei outras fontes, outros livros, tem um livro maravilhoso que eu indico para vocês lerem, que é Bem-aventurados que Oram. Ele é uma pesquisa de vários autores espíritas que vão fazer pesquisa sobre todos os livros que têm essa temática. E aí esse livro traz esse compilado. Então é muito interessante, porque algumas vezes a gente não para refletir, a gente não faz alguns questionamentos e parece que é tudo muito novo. E eu já tinha feito um estudo sobre esse tema e ao estudar novamente eu vi coisas que eu não tinha enxergado a primeira vez. Então é extremamente importante isso, né? Um novo olhar sobre algo que é tão simples. E aí eu espero conseguir trazer para vocês o que eu consegui absorver nessas pesquisas. Eu também fiz algumas pesquisas da internet, inclusive alguns slides são tirados de lá, mas a maior parte do estudo está baseado no Evangelho e no Livro dos Espíritos. E aí, quando eu pensei em trazer esse estudo, né, desse capítulo, porque às vezes a gente, fazendo estudo do Evangelho em casa, quase nunca a gente vai ali para o finalzinho, né? Então esse é o penúltimo capítulo do Evangelho, 27, e aí depois dele vem as coletâneas espíritas, que vão trazendo também algumas sugestões de prece, que é bem interessante. E aí antes da gente partir diretamente para o Evangelho, passa para mim, Pedro, o primeiro slide, eu quero trazer uma coisa para a gente fazer esse paralelo, né? Eu adoro filmes, e aí eu sempre tento trazer nos estudos essa parte da nossa vivência, daquilo que a gente vive com o Evangelho. Porque assim, se a gente vai fazendo o Evangelho, apesar dele ser simples, em alguns momentos quando a gente está lendo, ele tem algumas palavras difíceis, né? Quando ele foi escrito há muito tempo, então tem coisas que a gente precisa realmente trazer para a nossa realidade, para o momento atual. E ele é sempre atual. Só que algumas vezes a gente não consegue fazer essa comparação, né? E aí esse filme, inclusive, eu recomendo para todo mundo. Aqui tem bastante professores, nós aqui da Casa Espírita, a gente tem um grupo de pessoas que são professores. E esse filme, ele ajuda a gente a ter uma visão da criança, da família, ele é muito interessante, ele é um filme indiano. E aí o que me chamou a atenção nesse filme é justamente uma história que é contada nele, que me emocionou muito, e que a gente vai conseguir fazer e trazer junto com essa questão a respeito da prece, a respeito do poder da prece. Nesse filme, Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial, ele vai contar a história de um professor apaixonado por educação. E ele é muito apaixonado mesmo. E ele encontra com um aluno que ele tem dificuldade de aprendizagem. Mas ele tem muita dificuldade mesmo. As escolas não aceitam ele, acham que ele é caso perdido, a família não tem paciência, porque os pais dele têm 2 filhos. Então o filho é muito inteligente, é destaque, é o melhor. E essa criança, que tem 9 anos e chama Ishan, ele tem toda a dificuldade do mundo. Ele tem muita dificuldade. Inclusive, ele é expulso de algumas escolas e aí chega esse professor e vem trazer um ensinamento para o pai. E qual que era o ensinamento naquele momento? Já tinham lavado as mãos da criança, tipo, não adianta mais. Vamos colocar esse menino no colégio interno porque não tem mais jeito. E aí, nesse colégio interno, surge esse professor apaixonado pela educação. E ao conversar com o pai, que não queria entender a situação do filho, ele vai e fala e cita essa lenda da Ilha de Salomão. E aí eu já fui na internet começar a pesquisar, né? Porque tudo a gente acha na internet agora. E aí fui pesquisar, mas não achei nada cientificamente lá, né? Não tinha nada científico. Então, tinha essa citação, mas não tinha uma comprovação científica. Eu falei, cara, mesmo assim eu quero levar. Porque embora eu não tenha esse amparo científico, a lição que ela traz, a gente vai carregar para o nosso coração para sempre. Eu fiquei emocionadíssima e espero que também no coração de vocês ela fique, né? Então ele vai contar que lá na Ilha Salomão tem uma lenda lá, que quando os nativos eles queriam arrancar as plantas, tirarem as plantas, as árvores grandes para fazerem novos plantios,
juntava todos os nativos da tribo, ficavam eles em círculo, faziam uma roda ao redor daquelas árvores frondosas que seriam pesadas e difíceis de tirar, de serem retiradas do plantio deles, e eles começavam a maldizer essas árvores. Eles xingavam, lançavam palavras de ódio, e aí depois de um tempo eles faziam isso ritualmente, durante um período. E depois de um tempo, essa árvore, simplesmente sozinha, sem nenhum machado, sem nada, ela morria lentamente. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, caraca, gente, olha o poder das nossas palavras. Porque assim, é um exemplo bobo, é uma lendinha boba que não tem comprovação científica nenhuma. Mas se a gente for olhar para o lado espiritual, putz, vem logo uma pancada na gente. Porque na maioria das vezes a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas em grande parte a gente usa as nossas palavras nem sempre para bem dizer. Na maioria das vezes a gente usa as nossas palavras sim, para maldizer. E não só em palavrão, que aqui eu citei palavrões e palavras fortes, mas às vezes o fato de você não abençoar, você já está maldizendo. É uma crítica que você faz, é um comentário desnecessário, é uma verdade que é só sua. E essas palavras, elas ajudam assim a destruir outras pessoas. No simples caso ali da planta, a gente sabe, na escola, quando a gente trabalhava, eu ficava muito irritada, porque todos os professores, colegas chegavam, porque a gente sempre tem a linha de plantar sementinha, de falar da vida, que a vida está na palminha da mão, e não sei o que. Aí o pessoal, a gente planta uma sementinha de feijão. Quem já plantou uma sementinha de feijão aqui? Sempre tem alguém, né? Pois é. E aí eu, a professora Barriga Verde, fui lá plantar com os meninos. Eu não sei o que eu fazia, gente, só que essa sementinha não era abençoada, incrível. Os professores saíram com um pezão de feijão e o meu feijão morria. Eu falei, gente, eu tô com uma energia muito negativa, deve ser alguma coisa que eu não tô fazendo. Aí minha amiga naquele que trabalha comigo, trabalhava na época, falou assim, não, mas você tem que cantar pra planta. Você não fala pra planta, você não canta pra planta, é isso, o problema é você. Aí, nas outras experiências, fui e tentei cantar para a planta e falei, gente, agora só a criancinha pega, a tia não vai pegar. Acabou que as plantas surgiram e agora eu tenho uma experiência diferente com as plantas, né? Mas é isso, às vezes é a nossa energia e é como a gente distribui isso. E na prece não seria diferente. Muda para mim, por favor. Aí, o que eu trouxe, né? Aí eu comecei a pensar nisso, já tem um tempo, toda vez que a gente vem para fazer os assuntos do Evangelho, para trazer a palestra, para trazer o estudo, eu fico pensando muito nisso, trazendo as reflexões e tal. Eu falei, caramba, como eu vou trazer essa lenda aí de Salomão, eu acho que eu preciso conceituar algumas palavras. Porque às vezes a gente usa algumas palavras e não sabe o conceito delas, não sabe de onde vem, não sabe da origem, e a gente usa como se fosse uma coisa boa, e às vezes ao invés da gente bem dizer, a gente está maldizendo. Em vez da gente trazer coisas boas, a gente está trazendo coisas ruins. Inclusive aqui, a gente já teve um estudo sobre a palavra reclamação. E trazendo esses conceitos mesmo para a gente saber. E eu acho que no planeta Terra não existe alguém que só saia bem dizendo a vida. Inclusive a gente. A gente reclama, a gente critica. E aí a palavra reclamação, né? Ela tem duas palavras ali. Ela é um composto. E aí, clamar significa pedir. Toda vez que a gente está reclamando, a gente está pedindo isso com mais intensidade. Só que observa que a gente sempre trata muito mais das questões ruins do que das coisas boas. A gente sempre dá muito mais atenção a algo ruim do que a algo positivo. A gente vai ver a questão da política, a gente vai ver uma questão social. Tudo que é ruim, parece que a gente dá muito mais atenção, dá muito mais prioridade. E aquilo que é bom, nem sempre a gente consegue dar o valor merecido. Então, quando a gente está reclamando, a gente está pedindo com mais intensidade aquilo. Então, eu estou aqui falando, minha dor na perna. É como se eu estivesse pedindo para o universo mais dor na perna. Estou com dificuldade de estudar. Nossa, mas eu não sou inteligente, mas eu sou burro. E isso e aquilo. E quanto mais você vai clamando por essas coisas que são negativas, mais força você está dando para elas. Então imagine quando se trata da prece. E aí eu fiquei pensativa sobre isso, falei, vou lá trazer os conceitos para a gente, por favor. Então, a prece, ela é uma invocação. E aí eu falei, cara, mas o que é invocação, né? Porque assim, tem palavras que a gente usa, mas que a gente não para pensar no significado delas. E é um fato.
né? Então, o que é uma invocação? É um chamamento, é um pedido de socorro. O conceito da prece em si é um pedido. E aí, tinha lá no Aurélio, né, onde a gente vai buscando o significado das palavras, a palavra súplica, que também é isso. É um pedido exagerado, intensificado. E no Livro dos Espíritos ele traz quais são os objetivos da prece. Então a prece ela tem 3 objetivos principais, né? Que é o de pedir, o de agradecer e o de louvar. Mas antes de tudo isso, assim, porque essa temática da prece, o principal dela, aos meus olhos e diante dos estudos que eu fiz, ela é um momento da gente realmente abrir o coração. Se a gente não conseguir abrir o nosso coração, se a gente não conseguir se despir de todos os nossos sentimentos mais difíceis, a prece nenhum valor tem. Ainda que ela seja escrita, ainda que ela seja inspirada em espíritos que trazem poesia, que trazem o amor, que trazem essa beleza da arte, de nenhum valor ela tem. Então a gente precisa, nesse momento, realmente, abrir o coração para sentir. E aí, enquanto a gente estava fazendo o preparo, eu estava ali sentadinha e eu estava extremamente emocionada. Não só por trazer essa temática, mas ouvindo aquela música, eu realmente consegui sentir no meu coração essa tranquilidade. Porque é isso, a prece é esse momento singelo, de tranquilidade e da gente se despir de todas as nossas questões. E a gente tem essa dificuldade. A gente tem muita dificuldade de trazer a prece e de aplicar ela no nosso dia. E aí, diante de todas essas leituras, os espíritos o tempo inteiro fazem esse apontamento, trazem esse aconselhamento da prece estar na nossa vida como um hábito salutar, como um hábito de tomar banho, como um hábito de se alimentar, como um hábito diário. E aí a gente vai perceber quais são os benefícios disso, né? Então, assim, dependendo da religião, dependendo da nossa crença, a gente tem diversos ensinamentos a respeito da prece e da oração. E eu fui pesquisar para ver se tinha alguma semelhança, alguma diferença, né? Porque tem algumas religiões que usam a reza, outras religiões que usam a oração. No centro espírita, geralmente, a gente usa o termo prece, mas eles são sinônimos e significam basicamente a mesma coisa. Podem ser aplicados do mesmo jeito. Mas o que eu queria trazer no sentido de conceito da palavra é isso, que é esse momento da gente abrir o coração, da gente se permitir sentir, seja através de um pedido, de um agradecimento e de um louvor. E aí eu sempre digo, né, e no passar dos slides a gente vai ter essa percepção. A gente quer às vezes um jeito, não, mas existe um jeito de fazer a prece, tem um jeito melhor, tem uma palavra que a gente usa, e aí a gente vai conversando. Passa, por favor. E aí aqui tem alguns conceitozinhos, né? A prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com espíritos superiores, a fim de receber proteções e auxílio. Sua ação será maior quanto mais fervorosa e sincera for. Não só a ação, como também a fé. E aí, quando eu fiz essa pesquisa a respeito das orações, a gente teve aqui a oração de São Francisco, a prece de Cáritas, né, que o Pedro trouxe pra gente, dentre outras. A gente tem a oração dominical, que é o Pai Nosso, que a gente aprende, a Ave Maria. E aí, quando eu estava fazendo essas pesquisas e lendo, né, eu percebi o seguinte, diante de todas as instruções, diante de todos os ensinamentos que os Espíritos querem passar pra gente, que a letra por si só, se você não está com o coração aberto, se você não está com o seu pensamento focado para aqueles 3 princípios lá, para aquelas 3 abordagens, do agradecer, do pedir e do louvar, pouco importa o que sai da sua boca. O importante é o que sai do seu coração. E a gente tem muita dificuldade de fazer prece. Tiro por mim muitas vezes, que a gente fecha o olho, e aí seu pensamento, cara, tá correndo, tá em vários lugares, tá na sua rotina, tá nos seus problemas, você não consegue silenciar o seu pensamento e abrir o seu coração. E às vezes, não é só nas palavras. Às vezes é você estar ali no solzinho, sentir o sol, absorver os raios do sol no seu corpo e ser grato.
e agradecer. Isso é uma prece. Nossa, é. Quando você está lá na cachoeira, quando você coloca o seu pezinho na terra, você sente toda a natureza ao seu redor. Você sente a chuva caindo no seu corpo. Você esquece de tudo. Você abre o seu coração. Estou arrepiando e tremendo. Você abre o seu coração. Isso é uma prece. E às vezes a gente tem dificuldade disso, porque a gente quer encontrar a melhor palavra, a gente quer encontrar a melhor solução. E não acontece. Vamos passando que meu tempo tá. Então tem alguns questionamentos que eu li e falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, como pode? Mas é porque a gente realmente não traz, né, a prece como essa prioridade das nossas vidas, é importante tê-las. Então, o que a gente pode conseguir através da prece? Existe uma forma certa para orar? Eu tenho que juntar minhas mãos, colocar meus joelhos no chão? Qual que é a eficácia? Será que tem alguma eficácia? Será que eu me torno uma pessoa melhor quando faço uma prece? Será que a gente pode orar por outras pessoas? E pelas pessoas que já morreram? E pelas pessoas que a gente tem um ranço, uma raiva? Pelas pessoas que nos odeiam? Será? Tudo que a gente pedir, a gente vai conseguir na prece? Tudo. Olha, eu quero ser linda, milionária. Será que eu vou conseguir? Tem na minha fé, me rezo todo dia, de manhã, tarde, de noite, estou lá na minha rotina, porque eu estou seguindo a rotina, estou aqui rezando. Será que eu vou conseguir? A gente vai saber nos próximos capítulos. Faça, por favor. E aí aqui a gente vai falar sobre o benefício da prece também, né? Que claro que tem benefícios, e sim, lá no livro dos Espíritos, na pergunta, eu acho que 667 vai estar escrito ali mais na frente, fala sobre que sim, que nós nos tornamos pessoas melhores quando a gente faz a prece. Mas por quê, né, que a gente vai chegar lá? Primeiro eu vou ler aqui os slidezinhos para a gente chegar nessa parte. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Então, quando a gente está orando, quando a gente está fazendo a prece, isso muda todo o nosso pensamento, toda a nossa energia, porque nós somos feitos de energia. Então, quando a gente faz a prece, quando a gente consegue tirar todo esse peso, toda essa dificuldade, a gente se transforma e a gente se renova. E é positivo porque a gente cria um campo energético positivo ao nosso redor e a gente consegue passar essa energia para as pessoas que convivem e que estão ao nosso redor. Seja um amigo que está precisando, seja o nosso familiar. E outra coisa principal, a gente tem a prevenção de algumas ciladas da nossa vida. Porque tem algumas decisões, algumas escolhas que a gente faz que a gente sabe que vai dar merda. A gente sabe, velho, tem uma coisinha, tem uma sirene, gritando na nossa cabeça, a gente fala, não, mas eu acho, né, tô sentindo uma coisa. E se você faz a prece, se você tem esse hábito, você vai ter mais serenidade para conseguir tomar essas decisões e fugir dessas ciladas. Mas na maioria das vezes a gente age por impulso. Quando você viu, já deu merda e algumas vezes é irreversível. E você vai ter que lidar com isso. Outro grande benefício propiciado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição, da inspiração, vem sustentar o indivíduo. Então, toda vez que a gente se propõe a estar fazendo prece, tem os nossos amigos espirituais que vão nos auxiliar e vão vir em nosso favor e em nosso auxílio. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor, que eu já falei um pouco sobre isso também. Sobre essa maneira correta de orar. Não existe uma maneira certa de orar. Tem algumas sugestões, o Evangelho traz, mas não existe. Não tem um ritual, não tem um modo certo. O modo certo é você abrir o seu coração e conversar com Cristo, conversar com Deus e agradecer e pedir e louvar. Não existe uma maneira. A maneira é sua, é individual, é peculiar, é de cada um. Só que existe, eles dão assim um bisu pra gente. Ó, se tu tá com dificuldade, faz assim, faz a sala. E aí os espíritos passam, por favor, eles trazem pra gente. Ora em secreto, você não precisa estar dizendo pra todo mundo, eu estou jejuando, eu estou louvando. Não precisa, é uma coisa sua, é uma coisa íntima, né? É sua. A oração ela tem que ser simples, não precisa, quanto mais você buscar da palavra, não. Porque como eu falei, não é a palavra, é o que traz o seu coração. Está lá no seu sentimento. Então não tem uma palavra certa. E na leitura do Evangelho ele ainda fala que algumas vezes a gente quer umas palavras difíceis, achando que quanto mais palavras, quanto mais difícil a palavra que ninguém entende, mais poder tem.
E muito pelo contrário, está no nosso coração, está no nosso pensamento a força da prece, e não nas palavras. Como eu disse, se você está lá, respirando profundamente, conseguindo sentir o que está ao seu redor, e esquecendo todos os seus problemas, deixando isso de lado, isso já é uma prece. Pode passar, porque já me apontaram ali, né? E aí, também lá no Livro dos Espíritos, diz que as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras, né? Então a prece é a ação no bem. Então acho que eu não precisava, além de tudo que eu estava falando e sendo reincidente e reafirmando, é isso. Mais do que as nossas palavras, são as nossas atitudes. Então a gente ter essa ação, estar ativo nesse pensamento, nesse intuito, isso já muda tudo. Ainda que você fique ali repetindo palavras e palavras e palavras, se isso não sai do seu coração, se isso não te transforma, se isso não te impulsiona, de nada vai. Pode passar. Esse trecho eu achei muito importante porque ele vai falando a respeito das preces que a gente pode fazer por outras pessoas. Nós somos extremamente egoístas e orgulhosos. É uma característica nossa de moradores do planeta Terra. A gente tem dificuldade de olhar para o outro. Então, quando a gente faz uma prece para um espírito desencarnado, para um espírito sofredor, isso transforma completamente ele. Imagine a gente desencarnado, sofrendo, e de repente alguém lembra de você e ora por você, e esse sentimento chega até você. Isso vai te transformar, isso vai te dar bom ânimo, isso vai mostrar que você não está esquecido. Então, em diversas obras, em alguns livros e até filmes espíritas, eles trazem esse contexto, né? De quanto é importante você lembrar daquele que desencarnou, fortalecendo ele, lembrando que o desencarne, ele não acaba com a ligação que existe entre você e esse companheiro, muito pelo contrário, às vezes liga muito mais, e a prece seria esse momento de ligação, de amparo entre quem está encarnado e quem está desencarnado em relação ao desafio. Tá? A prece ela pode abreviar alguns sofrimentos, como eu falei, de estar livrando a gente de algumas ciladas da vida que a gente insiste em ter pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, pelas nossas vaidades, até pelas nossas tendências. Não, mas eu sou assim mesmo e quero continuar assim. Não, a prece muitas vezes pode te ajudar. Se você tem alguma dificuldade, se você tem essa intenção de mudar, a prece pode ajudar muito e ajuda, muda vidas e transforma pessoas, né? Pode passar, por favor. E aí eu trouxe algumas frasezinhas para encerrar, que eu acho que eu vou me emocionar aqui quando eu trouxer essa última coisa, que eu sou essa pessoa que se emociona, né? Quando não souber o que fazer, faça uma prece. E a gente, nesse tempo de pandemia, e preso em casa, e vendo tanta coisa ruim acontecendo, a gente só está mais amaldiçoando o mundo, mais maldizendo, mais criticando do que levando essa coisa positiva que é a prece. Então, a gente fala, ai, mas eu estou aqui só mexendo no celular, na internet, não tenho o que fazer, mas eu estou tão entediado. Não sabe o que fazer? Faz uma prece. Vai mudar. Agradeça pela sua vida. Olha a condição que a gente está. Quantas pessoas desencarnaram por esse vírus, quantas pessoas que estão na UTI, que estão com a saúde completamente abalada. Algumas pessoas a gente conhece que conseguiram vencer o vírus, foram contaminadas, ficaram maus e já conseguiram um equilíbrio melhor, já estão se restabelecendo, mas a gente não está agradecendo por estar nessa condição privilegiada. E isso faz diferença, né? Faça, por favor. Esse é o penúltimo. Então, toda prece floresce, olha que fofo. E é uma verdade. Quando ela é feita de coração, ela vai realmente florescer. E aí é aquilo que eu já tinha falado, né? Em relação à prece. Tudo que eu pedi, eu vou conseguir? Vai sim. Se for para a sua melhora, se for para a sua transformação, vai. Agora, se você quer ser milionário, se você quer um carro, se você quer um emprego, que você ganhe muito bem, se você quer um marido rico, se você quer os filhos mais inteligentes, se você quer a família perfeita, isso vai te tornar melhor? Se isso não for te tornar melhor, tira o seu cavalinho da chuva, porque não vai acontecer. Então, muitas coisas a gente pede e a gente não consegue, é porque não vai tornar a gente melhor. Não vai ajudar na nossa evolução, não vai ajudar na nossa jornada. Então, aí a gente fala, então fazer prece não funciona não, porque eu estava ali rezando, eu quero ganhar na loja, todo dia eu falava, Deus,
eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, mas também nunca joguei. Então, desce, tem a fé e tem essa movimentação de energia. E para finalizar, eu, antes de ler essa mensagem, que é do livro Justiça Divina, psicografado pelo Chico, de Emmanuel, uma das coisas que me transformou, eu acho que a parte que vai me emocionar agora, é que a gente, cada um tem a sua dor, né? Não tem uma dor maior do que a outra. E em um dos tratamentos, os mentores falaram que eu tenho muita dificuldade de perdoar. E eu acho que eu tenho mesmo, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco rancorosa, um pouco ressentida. E aí eu ficava pensando, mas como perdoar? Porque eu acho que é só abrir o coração e estar perdoado. E eu achava que estava, né? Aconteceram algumas situações na vida que vão dar uma paulada, a gente sofre e tal. Falei, não, agora não. Perdoei. Mas não tinha sido real aquilo. Dentro de mim eu achava que tinha perdoado, mas eu não conseguia ter uma palavra de bom ânimo, uma palavra de incentivo para essa pessoa que um dia me feriu. E aí ele perguntou assim, sabe como é que você consegue perdoar? Faz uma prece por essa pessoa. Aí eu falei, não, tá de brincadeira, né? Fala sério, esses espíritos às vezes brincam com a gente. E quando eu consegui abrir o meu coração e fazer a prece por essas pessoas que tinham me magoado, por essas pessoas que em algum momento me fizeram mal e alimentaram algo de ruim em mim, realmente todo aquele sentimento de não perdão, de raiva, de mágoa e de ressentimento passou. Então a prece pode ajudar nisso também. É você bem dizer àquela pessoa, é você aceitar o sofrimento. E às vezes a gente não quer sofrer, a gente não quer aceitar as dificuldades da vida. E aí, para finalizar, diante dessa emoção, né? Emmanuel traz essa mensagem para a gente. Abraça o trabalho e a prece, como sendo embarcação e a bússola do caminho. No entanto, ora e segue. A prece ilumina, o trabalho liberta. Monstros do precipício surgem à tona, inclinando-te a perturbação e desânimo. Contudo, ora e segue. A prece guia, o trabalho defende. Tempestades de aflição que aparecem de repente, abalando o coração. Entretanto, ora e segue. A prece reanima, o trabalho restaura. A prece consola, o trabalho sustenta. Em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das próprias forças, ora e segue. A prece é silêncio que inspira. Então eu agradeço imensamente essa oportunidade. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que eu senti, o que eu aprendi a respeito da prece. E do fundo do coração que a gente consiga colocar a prece nas nossas rotinas, na nossa vida. Porque isso é um benefício principalmente para a gente, né? Então, muito obrigada. Que Deus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Muito obrigado, Su. A gente que agradece. Esteja convidado para voltar mais vezes. E você está liberado, você tem que ir para a sala. Então, convido todos a fecharem seus olhos novamente e pedir ao Senhor Jesus que possamos internalizar o estudo dessa manhã, para que possamos transformar as nossas atitudes, para que saibamos usar este santo remédio que é a oração. Senhor, derrama Tuas bênçãos em nossas vidas, guia-nos pelo caminho da tranquilidade, sê conosco hoje e sempre.